Olá galera, nesse vídeo nós vamos falar sobre o Egito, mapa mental. Onde essa civilização se desenvolveu? Às margens do rio Nilo. Inclusive, segundo o mais antigo historiador do mundo, Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Como essa história começou? A galera estava em busca de terras que fossem favoráveis para a sobrevivência. E as margens dos rios eram excelentes locais para isso. Afinal, o terreno era propício para a atividade da agricultura. Por isso, gradativamente foram se formando aglomerados urbanos e esses aglomerados urbanos se desenvolveram. Com o desenvolvimento desses nomos, eles se uniram e se dividiram em dois grupos que a história batizou como sendo o Alto e o Baixo Egito. Como você está vendo aí na tela, para simbolizar o seu poder, o líder do Alto Egito usava uma coroa branca e o líder do Baixo Egito usava uma coroa vermelha. Um belo dia, o governante do Alto Egito resolve unificar a região e consolida a união dos impérios. A partir daí, tem início a famosa Era dos Faraós. A história do Egito é cheia de altos e baixos, conquistas, derrotas, vitórias. E para facilitar o estudo, os historiadores dividiram essa história em dois grandes períodos. O período pré-dinástico, que faz referência ao início do processo civilizatório dessa região, e o período dinástico, que se refere ao período dos faraós propriamente dito. O período dinástico, por sua vez, possui uma subdivisão. Está subdividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Mas, voltando a falar dos faraós. Os faraós eram considerados deuses. Eles ocupavam o topo da pirâmide social. Abaixo do faraó, nós temos os sacerdotes. E um pouco mais abaixo, os camponeses. Inclusive, é preciso dizer que era esse camponês que fazia com que as coisas acontecessem no Egito. Ele, nos períodos em que tinha que trabalhar para o Estado de forma compulsória, já que essa era uma de suas obrigações, foi o responsável pelas construções das famosas pirâmides, que nada mais eram do que túmulos para os faraós. Esses egípcios acreditavam em vários deuses, ou seja, eram politeístas, e o faraó mandava porque essa era a vontade dos deuses. Isso nos revela que o sistema político que imperava no Egito era a teocracia. Algumas coisas interessantes que merecem ser mencionadas. Em um determinado momento da história, apareceu ali pela região do Egito um faraó chamado Amenófis IV. E esse cara propôs uma reforma religiosa. Ele propôs o monoteísmo. Vamos entender melhor essa história. Como eu disse, esse carinha queria o fim do politeísmo. Ele queria que só um Deus pudesse ser cultuado, o Deus Atom, que era simbolizado pelo disco solar. E ele, o faraó, seria o único representante desse Deus na Terra. Mas por que toda essa reforma? Porque esse carinha, esse faraó, estava com ciúmes do poder dos sacerdotes. Mas, depois de muito esforço, essa reforma acabou não colando e o Egito continuou politeísta. Uma outra situação que merece ser mencionada: a Pedra de Roseta. O que foi, senhores, a Pedra de Roseta? A Pedra de Roseta foi a chave para compreender a escrita do Egito. Os egípcios escreviam muito sobre o seu dia a dia e sobre o seu cotidiano. Eles tinham três formas de escrita: a escrita hieroglífica, que era destinada aos textos sagrados, a hierática, que era destinada aos documentos oficiais, e a demótica, que era a escrita mais simplificada utilizada no cotidiano. Como eu disse agora há pouco, esses egípcios escreveram muito sobre o seu cotidiano. Entretanto, ninguém conseguia desvendar o mistério da escrita egípcia. Só lá no ano de 1821 é que um francês chamado Jean-François Champollion é que conseguiu traduzir os símbolos egípcios. E assim, a história do Egito se tornou muito mais clara para a humanidade. Por fim, vamos falar sobre a mumificação, sobre as múmias do Egito.
Esses carinhas acreditavam na vida após a morte. Por isso, diziam que nós precisaríamos do nosso corpo para que essa vida após a morte fosse possível. Pensando nisso, é que eles desenvolveram as técnicas de mumificação, ou seja, as técnicas de preservação do corpo. Bom, senhores, é isso. Esse é um resumo da civilização do Egito. No canal você encontra uma playlist sobre o assunto, inclusive ela está aparecendo aí na tela. Se você quiser mais informações, é só clicar e se informar. Muitíssimo obrigado pela atenção das senhoras e senhores. Valeu, fui!